Heresia, seita. Na Bíblia, heresia ou seita pode ter um sentido positivo. Vamos ver isso mais adiante. Heresia vem da palavra grega airesis, que tem o sentido de escolha, e encontramos esta palavra no texto grego da Bíblia. São em algumas passagens da Bíblia em latim que a palavra heresia foi traduzida por seita, que tem o sentido de segmento ou corte. De certa forma, fazer escolha é fazer parte de um segmento. É nesse sentido que fazer heresia é fazer parte de uma seita. Mesmo para quem entende que heresia ou seita tenha apenas um sentido negativo, de escolha de ensinos errados, mesmo assim, essa questão não é tão óbvia o quanto parece, pois todo grupo de ensinamentos sobre a fé não é perfeito, ou seja, possui ensinamentos errados. Por exemplo, presbiterianos entendem que se deve batizar os bebês. Os batistas entendem que não se deve batizar os bebês. Qual escolha ou segmento está correto? Presbiterianos entendem que o ser humano não possui livre-arbítrio nenhum. Existem batistas e outros grupos que entendem que o ser humano possui um livre-arbítrio parcial. Qual escolha ou segmento está correto? Há quem entenda que heresia ou seita, no sentido negativo, seja apenas quando se trata de assuntos fundamentais da fé. Mas na Bíblia não existe nenhuma passagem que diga isso. Esse é o ponto. Considerando que heresia significa escolha, todos nós fazemos escolhas ruins e boas. Nesse sentido, todos nós fazemos heresias ruins e heresias boas. No texto grego da Bíblia, encontramos a palavra heresia e o verbo fazer heresia, que no grego é airesis, que vem do verbo aireo. Heresia tem o sentido de escolha. Fazer heresia é fazer escolha, escolher. No texto grego de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, é dito que Deus heresiou pessoas para a salvação. Ou seja, Deus escolheu pessoas para a salvação. É nessa passagem que vemos que, na Bíblia, o ato de fazer heresia pode ter um sentido positivo. Na Septuaginta, que, simplificando, é uma tradução antiga do Velho Testamento do hebraico para o grego, em Levítico 22, verso 21, a oferta voluntária foi traduzida para o grego como oferta de heresia. Ou seja, nessa passagem a palavra heresia tem um sentido positivo, pois se trata de uma escolha positiva. A Septuaginta, embora seja uma tradução, mesmo assim ela tem importância, pois quando o Novo Testamento fala sobre algo do Antigo Testamento, em certas passagens, vemos que o Novo Testamento não está de acordo com o texto hebraico tradicional, mas sim está de acordo com essa tradução grega antiga. Em 1 Coríntios 11, verso 19, é dito que é necessário que existam heresias, para que as pessoas aprovadas fiquem evidentes. Entende-se que nessa passagem trata-se de heresias negativas, as quais podem servir para identificarmos algo positivo. Em Atos 24, verso 5, o grupo dos nazarenos é chamado de heresia ou seita dos nazarenos. Em Galatas 5, versos 20 e 21, fala-se de heresia ou seita que impede a pessoa de herdar o reino de Deus. É interessante notar que em 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, fala-se sobre heresia ou seita destrutiva. Ou seja, se existe heresia ou seita destrutiva, pode-se entender que existe heresia ou seita não destrutiva. Por outro lado, como vimos, no texto grego da Bíblia, também percebemos que existe a heresia boa. Por exemplo, a oferta de heresia, no texto grego de Levítico 22, verso 21. E também no texto grego de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, que diz que Deus heresiou pessoas para a salvação.